Nessa aula, vamos fazer a estrutura de gôndolas centrais. A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Vamos usar gôndolas centrais com painel de encaixe e gôndola central, né, com painel deslizante. Dessa vez, vamos fazer um pouco mais rápido, porque o processo é exatamente o mesmo, certo? Então, sem perder mais tempo, vamos direto para a nossa biblioteca de componentes. Vamos voltar até o início aqui, clicando em Home. Vamos clicar em Gôndolas. Vamos clicar em Estrutural. E dessa vez vamos clicar em Central. E vamos pegar essa central simples aqui, a primeira. Só dar um clique nela, mover o cursor para dentro do desenho e dar um clique no desenho para soltar essa gôndola. O processo inicial é o mesmo. Selecionamos o módulo, né? Com ele ainda selecionado, clicamos no botão de Editar. A tela de edição será mostrada com as opções de manipulação dessa gôndola. Então vamos mudar a largura, vou colocar 1000 também, lembrando que essa é a largura nominal, ou seja, do eixo da coluna direita até o eixo da coluna esquerda. Na opção de ocultar coluna, eu não vou ocultar nenhuma. Tá, vamos fazer um pouco mais rápido. No acabamento superior, que é essa parte, eu vou dizer que eu não quero acabamento superior. E no fechamento de base, veja que por ser uma gôndola central, ela tem dois lados. Então ele pergunta se você quer exibir ou não o fechamento de base do lado 1, eu vou dizer que eu não quero, e o fechamento de base do lado 2, eu também vou dizer que eu não quero. Tá? Esses são os rodapés, tanto desse lado quanto lá do outro lado. Vou clicar em concluir, contabilizar no orçamento, eu vou deixar em branco mesmo, e a aparência da planta baixa é aquilo como eu já expliquei, né? Se nós clicarmos no botão planta baixa, essa gôndola tem uma representação simplificada, e é aqui que você muda, né, a cor essas cores que aparecem, o branco e o azul, tanto de um lado quanto do outro, né, branco e branco, e a parte que representaria a estrutura, né, que aqui no meu caso está azul. Lembrando que se você não tem cores cadastradas aqui ainda, né, dê uma olhadinha na aula de tintas e cores. Então, já estou com as medidas gerais da minha gôndola. Ok, vou clicar novamente no botão 3D, certo? E vamos mudar a altura dessa gôndola. Por hora, eu vou deixar a mesma altura que a gente deixou nessas gôndolas laterais, tá? Vou colocar elas com 2,10 m. Para alterar a altura e profundidade das gôndolas, como eu falei, né, lá em gôndola lateral, nós precisamos selecionar as colunas, porque são elas que determinam a altura e profundidade. Para isso, a gente vai lá no filtro, procuramos aqui por coluna central, clicamos em filtrar seleção. Podemos fechar o filtro, podemos fechar até a biblioteca de componentes. Vamos olhar apenas a tela de edição. Então vamos mudar a profundidade. Vou colocar 300, igual eu fiz na gôndola lateral. Tá, vamos concluir para ver o que aconteceu. Veja que as duas bases reduziram. Na altura eu vou colocar 2,10. Vamos fazer mais rápido. Vou deixar igualzinho a gôndola lateral, tá? Tubo de base 70-30, parede do tubo 2 mm, altura da calha 30, são os mesmos parâmetros para manipulação da coluna lateral. Então, caso não lembre desses parâmetros, dê uma olhadinha lá nas aulas de gôndola lateral. Tubo vertical, que é o tubo da coluna, vou mudar para 50-30 para deixar igual. Não vou mudar nada aqui. Em relação a exibir calha da direita e da esquerda, eu vou fazer depois. Então vamos deixar desse jeito, porque essa gôndola vai ser de fato um painel de encaixe. Pronto, vamos clicar em concluir. Maravilha, a gente já tem aqui a nossa primeira gôndola central configurada. Vamos copiar ela para o lado e vamos mudar as colunas para que elas recebam, né, o painel deslizante. Então vamos filtrar as colunas, coluna central, filtrar seleção. Podemos ir lá na tela de edição e vamos direto para a opção de exibir calha à direita, eu vou dizer que sim, exibir calha à esquerda sim, calha à direita sim. Se eu concluir, nós teremos 4 calhas, né? Por quê? A posição da calha está na face do tubo. Eu vou colocar no centro do tubo.
Agora ficaram só 2 calhas, que é o que a gente está procurando. Vamos fechar a tela de edição e agora a gente precisa trocar, né, esse painel pelo painel deslizante. Como a gente faz isso? Primeiro, vamos lá na biblioteca de componentes, vamos navegar até o início clicando em Home, vamos entrar na pasta de gôndolas, fechamento central. Lembrando que isso aqui é um fechamento para a gôndola central. É esse fechamento em chapa que a gente quer. Então a gente precisa entrar no grupo desse fechamento para apagar esse fechamento e colocar esse outro bloco aqui no lugar. É igualzinho a gente fez com a gôndola lateral. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um clique no painel de fundo e verificar se só ele foi selecionado. Não foi, então ele está num grupo. Para entrar no grupo, eu dou 2 cliques nele, 1, 2. Entrei no grupo. Vou dar um outro clique no painel, no painel de fundo. Selecionou só ele? Não, então ainda existe um grupo aqui. Então vou dar 2 cliques para entrar nesse grupo. 1, 2. Pronto, agora eu vou clicar no painel de fundo. Selecionou só ele? Selecionou, então tá certo. Posso deletar ele, é só apertar a tecla de Delete. Apaguei o painel de fundo. Vou pegar esse painel daqui, né, dar um clique nele, mover o mouse para qualquer área do desenho e dar um clique para soltar. Se você fez tudo corretamente, ele vai para a posição exata. Certo? Então, já está tudo certo, podemos sair desse grupo. Para sair do grupo, a gente vai na ferramenta de seleção do SketchUp e clica fora várias vezes até sair de tudo. Feito isso, vamos configurar os painéis. Lembra que eu falei que os atributos do painel encaixado são os mesmos atributos do painel deslizante? Então nós podemos selecionar os dois e editar os dois ao mesmo tempo. Como fazemos isso? Selecionamos as gôndolas, vamos lá na opção de filtro, marcamos fechamento, filtrar seleção. Podemos fechar o filtro e fechar inclusive a biblioteca de componentes. Vamos abrir a tela de edição. Agora a tela vai mostrar os parâmetros que são comuns aos 2 blocos que estão selecionados, né, os 2 componentes selecionados. Todos os parâmetros são iguais, então todos os parâmetros vão aparecer. Vou deixar a altura padrão com 400, a espessura vou deixar a mesma, deslocamento 0. Só vou ter preocupação com isso daqui. Fechamento do topo tem uma dobra diferente. Eu vou dizer que não. Se não lembra o motivo de eu estar fazendo isso, dê uma olhadinha nas aulas de gôndola lateral. Só vou mudar isso mesmo, vou clicar em concluir. Maravilha, já configuramos aqui a nossa gôndola central. Por essa aula, vamos parar por aqui. Eu vejo você na próxima aula.